nossa convidada de hoje foi considerada pela revista Time uma mulher da Renascença. Roça à perfeição. É muito bonita e, meu Deus, tão inteligente. Com um currículo vastíssimo, faz a união perfeita entre as ciências e as artes. De uma simplicidade desconcertante, afirma que a grande ambição da sua vida é, em 2 palavras, ser feliz e, em 3 palavras, ser muito feliz. Uma princesa a quem nunca apetece dizer adeus, Clara Pinto Correia. Não ficou envergonhada com a apresentação? Um bocado intimidada, não é? Isso é pôr a fasquia muito alta. E agora o que é que eu faço? Não, é ternurenta. Eu acho que esta apresentação é sincera e ternurenta. Queria lhe perguntar para quem, porque há muita gente que, apesar de tudo, não a conhece, dê-nos assim um cheirinho do seu currículo, que é vastíssimo, para as pessoas perceberem um bocadinho aqui, as várias áreas onde já esteve e o que é que está a fazer e essas coisas. Está bem. Então, eu tenho 39 anos, Sim. Sou doutorada em Biologia do Desenvolvimento, a minha especialidade é fertilização do mamífero, depois fiz um treino de pós-doutoramento em clonagem de mamíferos e depois fiz uma especialização em História das Ciências em Harvard, que acabou em 96 e da qual resultou o meu livro Ovário de Eva. E, portanto, além disso, sou escritora, não é? E, portanto, Já foi jornalista também? Eu também já fui jornalista. E, portanto, neste momento sou investigadora em Harvard e sou aqui em Portugal vice-reitora da Universidade Lusófona e diretora do mestrado em Biologia do Desenvolvimento. Muito bem, e para além disso também já foi apresentadora de televisão durante uns tempos, não foi? Apresentadora não se pode dizer. não. Fez programas de televisão. Eu trabalhei na televisão como jornalista quando estava a estudar Biologia, estava a trabalhar como jornalista no Semanário Jornal, que existia na altura, e participei nas equipas de alguns telejornais. E depois disso, esporadicamente, tenho feito programas para a televisão. Portanto, o último que fiz foi o Rumo à Lua em 96, que era um programa de divulgação científica. Nós vamos, para recordar, ver um bocadinho um trecho de 3 programas de Ligações Perigosas, do Rumo à Lua e dos Olhos nos Olhos. Está bem? Daquela feia, há nela um grande amor que não tem fim. É a minha essa afeição com que se enleia. É o chamado fado do homem branco. Sinto um certo orgulho até por mim. Vocês veem. Clara Pinto Correia, Joaquim de Almeida. Expressa os artifícios da beleza. Limita-se a ser feia e muito minha. Limita-se a ser feia e muito minha. É a tua. não, tu é que também dizes. já andas nessas. Vai-te embora. Bom, inicialmente este senhor ia chamar-se Adão, ia eventualmente, se tudo corresse bem, ter uma colega que se chamaria Eva, e seria um grande progresso para o estudo da anatomia e para o estudo das ciências biomédicas em geral. Uma parte de tudo isto é verdade, mas há uma outra parte que é curiosa. Neste momento, de facto, o senhor está acessível a toda a gente, está na internet, qualquer um de nós pode fazer um clique e ir lá vê-lo, também podemos ir ver a Eva, mas o senhor já não se chama Adão, nós já sabemos quem ele é. E, por outro lado, será que isto foi mesmo um grande progresso para o estudo da anatomia e para a nossa compreensão do corpo humano? Vamos pensar nisso. Todo o ato da descoberta, da pesquisa e do encontrar de qualquer coisa parte sempre de um mecanismo de intuição muito forte. Portanto, em grande medida, toda a ciência, porque tem que ser altamente intuitiva e porque exige de nós uma grande capacidade de criação sobre os nossos instintos, é um ato de criatividade como qualquer outro e é, portanto, uma forma de arte. Clara,
Saiu de Angola com 8 anos, não é verdade? Aos 6 já sabia que queria ser bióloga e aos 10 já colaborava na Capital. Já escrevia num suplemento que era Os Quadradinhos. Antes de mais, queremos lhe perguntar porquê é que Angola é tão importante, que é recorrente nas suas entrevistas? Porque eu penso que qualquer criança que tenha passado pela experiência de crescer nos trópicos, de crescer naquele meio ambiente absolutamente fascinante, fica profundamente marcada por isso. As pessoas em Luanda diziam muitas vezes que quem bebia água do Prenda, do rio de onde saía a água das torneiras de Luanda, ficava enfeitiçado e nunca mais se libertava do feitiço. E eu penso que grande parte do feitiço, para mim pelo menos, vinha certamente dessa pujança fantástica da vida natural naquelas paragens do mundo, quer dizer, a vitalidade daquilo tudo, as cores, os cheiros, os ruídos, a maneira como todas aquelas coisas estavam profundamente, brutalmente vivas, todo o tempo, todo o dia, toda a noite. Isso é das memórias mais fortes que eu tenho, que ainda hoje aparecem imenso nos meus sonhos. E muitas coisas que se passam comigo agora e memórias muito mais recentes nos meus sonhos são sempre transportadas para a África e recicladas através de paisagens e de sonoridades que vieram comigo daí. Tem muitas saudades? Imensas. E não volta lá? Sempre que puder. Muito bem. Com 17 anos, saiu de casa pela primeira vez. Sim. Verdade? Como é que foi essa experiência para quem tem agora 17 anos e está a ouvir? Foi muito emocionante porque... E dolorosa também, penso. Separação. É parte dolorosa, a separação não foi dolorosa. Eu não me zanguei com os meus pais, não mas as foi... saudades. Foram 3 não, meses. essa parte não, porque eu estava muito entusiasmada com o que estava a fazer. A parte dolorosa é mais a parte do esforço físico, quer dizer, da pessoa ficar sem dinheiro e passar fome e passar a ter que trabalhar muito e estar a estudar ao mesmo tempo, que são tudo coisas mas que na altura não custam. Faz impressão agora, quando a pessoa olha para trás e pensa, bem, ainda bem que fiz aquilo naquela idade, porque agora já não conseguia. Mas também eu tive uma experiência, fui apanhada numa situação privilegiada desse ponto de vista, porque eu não queria de maneira nenhuma prescindir da carreira académica e queria entrar para a universidade, queria fazer o curso de Biologia e já tinha acabado o liceu. Naquele ano, em 76, 77, isso aconteceu apenas durante 2 anos em Portugal. O que é agora o 12º ano era na altura uma coisa que se chamava o ano propedêutico e isso fazia-se pela televisão. Isto queria dizer que eu podia estar a estudar em qualquer parte do país, não precisava de estar fisicamente em Lisboa para estudar. E eu há muitos anos que trabalhava em Trás-os-Montes, em colónias de férias e projetos de alfabetização e ocupações de tempos livres com crianças de aldeias que eram na altura sítios muitíssimo isolados. E estava muito interessada em trabalhar para lá para uma coisa que não era uma colónia de férias, é um projeto que eu não sei se ainda existe, de uma dependência do Ministério da Educação, que era o Instituto de Ação Social Escolar, que tinha criado nessa altura as chamadas residências. As residências eram para os miúdos que eram de aldeias completamente isoladas, onde não havia nem jipe, nem carrinha da Câmara, nem coisa nenhuma que pudesse ir buscá-las. Vinham a pé pelas montanhas passar a semana nessa residência para poderem ir à telescola. Portanto, a telescola era numa aldeia e os miúdos das outras aldeias iam para lá. Iam para casa aos fins de semana. Portanto, eu fui trabalhar para uma residência dessas. Muito engraçado. Se por um lado planeia a sua vida e sabe muito bem o que é que quer, sempre soube muito bem o que é que quer, Sim. também tem uma vertente sua que acredita que nós todos, ou pelo menos que a Clara, estava predestinada para fazer determinadas coisas. Como é que isso se concilia? Planear tanto, saber aos 6 anos, eu quero ser bióloga, depois quero fazer isto e depois quero fazer aquilo, mas acreditar profundamente que era predestinada, pelo menos, para seguir a carreira científica. Como é que isso se justifica? Porque eu acho que há coisas, que são predestinada, é uma maneira de dizer, podemos chamar-lhe outra coisa qualquer. Há coisas que de facto são... Mas que há uma vocação, acredita que isso é uma vocação. Eu acho que há vocações, que há apelos, que há ansiedades, que há sonhos, que há todas essas diferentes gamas da nossa perturbação e da nossa vontade de chegar a sítios. E que isso nos impulsiona, nos faz mexer, puxa por nós, nos faz perseguir objetivos e assim. Mas depois há uma outra coisa que é igualmente importante nisto tudo, que são as arbitrariedades da vida, quer dizer, e aquilo a que se chama convencionalmente o destino, que também é uma coisa que existe. Há imensas coisas na vida que não são aquilo que nós planeamos, que nos acontecem de uma determinada maneira. E em relação a essas,
Eu gosto muito, quer dizer, há algumas surpresas da vida que são dolorosas. Por exemplo, eu não ter filhos, para mim, foi uma surpresa muito dolorosa. Essa parte não era o que estava nos meus planos. Não é? Mas há muitas coisas que são muito bonitas e que não faziam minimamente parte dos nossos planos e que nos baralham o jogo todo e que nos obrigam a voltar a pensar nas coisas. Então acredita no destino ou nem por isso? Sim, e esta parte de nós nos entregarmos ao destino, de nos deixarmos ir, de também não estarmos permanentemente obcecados com a ideia de que foi isto que eu planeei fazer, é isto que eu vou fazer agora, e aceitar as coisas que nos acontecem, de deixarmos-nos envolver por elas, não oferecer resistência e seguir a onda, também é uma parte muito importante da vida e do nosso percurso. É claro, tem um... Parte da sua adolescência foi passada em pleno PREC, não é? Em pleno processo revolucionário em curso. Acha que isso de alguma forma pode também ter traçado parte do seu destino? Ou seja, vivia-se de facto, ainda por cima, sendo adolescente, e o seu livro de Domingo de Ramos fala sobre isso, sendo adolescente, ainda por cima estar a levar com a liberdade toda, de repente, pelos olhos, deve ser completamente extasiante. Isso não foi, de facto, um fator que lhe traçou o destino também? Quer dizer, O 25 de Abril e passar aquele... Em que medida traçou o destino, eu não sei. Que foi um brinde, uma bênção maravilhosa do destino, isso foi de certeza. Quer dizer, passar por uma revolução como o 25 de Abril... Ainda por cima, a revolução que é a adolescência, com o 25 de Abril. Quer dizer, acabar-se com uma situação de ditadura e entrar-se numa fase de enorme agitação que não se sabe o que é que vai dar e finalmente estabilizar-se isto tudo em democracia e para o cúmulo num processo pacífico em que as pessoas não morrem, em que não há guerras, em que não há violências horrorosas e assistir a um país inteiro que esteve calado durante 50 anos e que de repente começa a falar e toda a gente tem coisas para dizer e estar a assistir a uma coisa destas na altura em que a nossa própria vida se revoluciona profundamente porque nós despertamos para o mundo dos adultos, quer dizer, descobrir as coisas todas ao mesmo tempo, quer dizer, descobrir ao mesmo tempo a liberdade, a força das palavras, o poder de comunicação, a verdadeira alegria e inteligência das pessoas, que eram coisas que andavam de tal maneira Então, empurradas para baixo. Mas sentiu mesmo nitidamente, que eu acho que isso é importante dizer, essa diferença. Completamente. Quer dizer, a passagem de... Às vezes é muito difícil concretizar, explicar. As pessoas que não passaram, que nasceram como eu depois, concretizem. Eu acho que a coisa mais espantosa que eu me lembro dos dias entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, eu tinha 14 anos na altura, foi de ver pela primeira vez a alegria de viver e a sensualidade dos portugueses, que era uma coisa que de facto não se via. Eu tinha-me habituado a ver as pessoas, os adultos, calados, tristes, com um ar de pessoas com poucas ambições, com um ar modesto, que é assim a coisa mais triste que se pode dizer de alguém, não é? E completamente destituídas de sensualidade, quer dizer, havia ali uma parte de expressão corporal, da maneira como as pessoas se mexiam, das trocas de olhares, dos sorrisos, que aquilo era tudo feito num registro muito mínimo, não é? E de repente a pessoa vê toda a gente a dançar nas ruas, toda a gente a cantar, toda a gente a dizer brejeirices, quer dizer, há ali uma libertação que não é só do espírito, é do corpo também, quer dizer, as pessoas começaram a mexer-se de uma maneira diferente. E eu lembro-me de nessa semana estar completamente extasiada com tudo o que estava a passar, sem dúvida, mas também com essa parte do processo, não é? Que é talvez um elemento que tenha sido pouco valorizado até agora, que para mim foi das coisas mais drásticas, mais dramáticas, que foi mesmo assim... de um dia para o outro as coisas mudarem completamente e o privilégio da pessoa ter 14 anos e estar a assistir a isto deve ser completamente maravilhoso. Acha que teve uma adolescência... Não é preciso bater assim palmas. Acha que teve uma adolescência fácil? Eu acho que não há adolescências fáceis, mas acha que a sua foi fácil? Não, mas de facto não há adolescências fáceis. Mas a sua foi particularmente difícil ou acha que não? Não, particularmente difícil, não, de certeza, quer dizer, sobretudo, porque todas estas coisas são muito relativas e sobretudo tendo em conta o que é a adolescência da esmagadora maioria das pessoas. Eu fui
muitíssimo privilegiada pelo destino. Tive uns pais maravilhosos, umas irmãs maravilhosas, uma família espantosa, uma vivência muito rica, uma educação privilegiada. Quer dizer, portanto, desse ponto de vista, houve imensas coisas em que eu tive mesmo muita sorte. Isto não eram fatores que eu poderia ter controlado, não é? Agora... É porque eu li uma coisa, eu vou citá-la, porque foi a Clara que disse que na adolescência tentou suicidar-se. Sim. Isto para mim é uma adolescência difícil, bolas. Sim, começar a correr. Mas eu acho que... Não, Joana, eu acho que é assim... Chamem-lhe Joana. Chamou, mas não faz Peço mal. imensa desculpa. Margarida. Margarida. Olha, não há ou Aurélia. Eu acho que isto é assim... Não, é porque ainda acho assim, vindo de uma pessoa com uma educação católica, eu acho que isso deve ter sido muito complicado de gerir, não? Eu acho que é assim, eu acho que a pulsão do suicídio é uma pulsão que existe em todas as pessoas. Se isto parece surpreendente, chocante, perturbador, uma pessoa dizer aos 18 anos tentei suicidar-me, é porque as pessoas normalmente não falam nisso. Exato. E provavelmente há menos pessoas que passam do pensamento ao ato do que as que passam ao ato. Mas foi uma chamada de atenção? Ou foi uma necessidade de... Não, muito provavelmente naquela altura foi completamente uma chamada de atenção. Não foi bem... Tenho a certeza absoluta nesta altura que a pulsão que lá estava era muito mais... Não lhe dá quase significado nenhum a esse acontecimento, é uma coisa que não... Não, o que eu acho, quer dizer, o que eu acho sobretudo é que o suicídio é uma coisa de que se fala muito pouco, é um assunto muito tabu. E, portanto, as pessoas ficam mais surpreendidas por ouvirem uma coisa destas, por ser uma coisa de que normalmente não se fala, do que por elas próprias não terem alguma vez na vida experimentado esta sensação. O desejo de morte é um desejo que vive connosco. Claro, mas sendo católica, já agora explique-me lá qual é a sua ideia do suicídio. Que é uma coisa condenada pela Igreja Católica. Há muitas outras coisas condenadas pela mas Igreja Católica. Mas eu queria saber a sua, porque eu acho que na sua vida, muitas vezes a relação entre a ciência e a religião deve ser complicada, ou não? Não são inimigas nunca? Não, entre a ciência e a religião, absolutamente nada. Quer dizer, a ciência não esclarece mistérios da fé. Quer dizer, por exemplo, há dilemas complicados e há uma responsabilidade social dos cientistas que tem crescido muito nestas últimas décadas, com o esvaziamento espiritual e religioso da vida das pessoas. As respostas que normalmente as pessoas, tradicionalmente, se procuravam na religião ou na espiritualidade, por esvaziamento dessa área, e é um esvaziamento lamentável do meu ponto de vista, as pessoas começaram a procurá-las na ciência porque as pessoas precisam de encontrar, de preencher esse vazio em algum lado. E são perguntas às quais os cientistas não podem dar resposta, porque a ciência não responde a isto. Por exemplo, esta questão complicadíssima, eterna, vinda do princípio dos tempos, que toda a gente sempre quis resolver de quando é que começa a vida. Quer dizer, as pessoas perguntam-nos isso frequentemente. Então, enquanto cientista, explique-me lá quando é que começa a vida. Eu lhe ia perguntar, como cientista, como é que explica o princípio do mundo. E nós não podemos explicar isto, não é? Nós podemos explicar várias coisas às pessoas. O princípio do mundo pode explicar. Como cientista. O princípio do mundo, claro que se pode explicar, mas se há uma força motriz ou não, se há um impulso espiritual transcendente por trás de todos os acontecimentos, por trás do Big Bang, quer dizer, se o Big Bang é claro, como pensado, cientista, acredita por alguém... como é óbvio e está provado, o Big Bang pronto, já pedra assente, mas acredita também, como mulher católica que é, que se calhar houve uma força espiritual por trás desse Big Bang? Eu não preciso de acreditar especificamente em nada, eu preciso de acreditar que Deus... Isso é um dos princípios, não é? Das pessoas que acreditam em Deus, é que Deus criou o mundo. Não, mas é um bocado a questão do ovo ou da galinha, quer dizer, se o Big Bang também trouxe Deus cá para fora, não é? Se Deus também estava no átomo primordial que explodiu, ou se Deus estava antes e depois desencadeou o Big Bang. Para mim é um bocado irrelevante, o que é importante é eu estar em paz e sentir-me acompanhada porque acredito que Deus existe. E essa fé não é uma coisa que eu preciso de explicar por palavras. Claro. Porque repare, é assim, se a fé tivesse que ser explicada, então não era fé. A fé, por definição, é um mistério. Já nos estamos a tratar por você. Não é uma coisa... Eu disse-te que para nós nos tratarmos por tu é que me começaste a tratar por você. Eu depois não te ia tratar por tu. Intimidei-me. Não sei porquê. Senão parecia que era a tua mãe. E, portanto, Filipa, Ricarda... Joaquina. Muito bem, não a quero interromper, mas nós temos... Então, mas tratamos-nos como? Tratamos-nos por tu, pronto, não te quero interromper.
Mas temos as perguntas do público. Peço aos primeiros representantes do público que façam a primeira e a segunda pergunta e digam os vossos nomes. Orlando Leal, a minha pergunta é: não é extremamente extenuante ser tão bom em tudo? Como? Não é extremamente extenuante ser tão boa em tudo? Não, é assim. Não, mas não é o que vocês estão a pensar. É assim, se eu fosse boa em tudo, provavelmente não seria, porque isso seria uma coisa natural. O grave problema é que eu não me considero boa em tudo. Aliás, eu não me considero boa em... Não é em nada, por exemplo, eu acho Na cozinha, vai-me dizer. Não, eu acho que sou muito boa cozinheira, acho que sou muito boa professora, por exemplo, acho que as aulas que eu dou são de muito boa qualidade, acho que sou muito boa conferencista, acho que faço muito boas conferências. Como escritora, tenho obviamente um enorme desejo de ser uma escritora muito melhor do que sou. Um dos seus livros, O Adeus Princesa, teve uma crítica que eu nem sequer sabia que era possível. Um dos livros da Clara teve uma crítica do Vasco Polido Valente em que ele diz que a seguir aos Maias, Clara Pinto Correia e Adeus Princesa. Mas é vai-me dizer que não escreve bem. Não, escreve bem, faz quase tudo bem. Ainda por cima é bonita e tudo isto mas não é isso. É um enjoo. Mas deixa acabar de responder à pergunta dele. É porque, assim, eu penso que isto é normal em qualquer pessoa que exerça uma atividade criativa. Quer dizer, qualquer escritor, qualquer pintor, qualquer músico tem sempre um enorme desejo de fazer uma coisa qualquer muito melhor. Nós achamos sempre que a obra que nós queríamos legar ao mundo ainda não está feita. Não é? Eu sinto-me profundamente insatisfeita com o que escrevi até agora. Quero escrever uma coisa muito mais importante. E, portanto, desse ponto de vista, não me considero boa nisso. Enquanto cientista, eu podia citar aqui várias horas a citar nomes de milhares de pessoas que são muito melhores do que eu. Mas você enquanto historiadora da ciência, Agora já você. enquanto historiadora da ciência, e em aspas, eu acho que o Ovário de Eva é um livro muito bom, mas espero vir a fazer projetos de investigação e escrever livros resultantes muito melhores. Portanto, há aqui uma coisa que é complicada, que é que é muito extenuante a pessoa estar permanentemente a exigir mais de si própria. Claro. É muito extenuante uma outra coisa, é que eu não acredito que ninguém seja bom. Isto são valores muito importantes que eu aprendi com os meus pais e nos quais acredito profundamente. Ninguém é muito bom se não for bom para as outras pessoas. Ou seja, não me adianta de nada ser a melhor escritora do mundo se não tratar bem a Rita, por exemplo. Quer dizer, se chegar aqui e achar que não preciso de lhe prestar qualquer espécie de atenção. Se uma pessoa quiser falar comigo e eu não estiver disponível para falar com ela, eu acho que então aí há uma parte muito importante da minha missão como ser humano que não ficou cumprida. E quando nós pomos as coisas nestes termos, a resposta às solicitações do mundo é de facto muito extenuante. Eu tenho uma pena enorme de não ter 10 clones de mim própria, porque, por exemplo, fico completamente devastada quando uma pessoa me escreve uma carta a dizer assim: olha, eu não a conheço, mas eu, tal como a Clara, também não posso ter filhos e nunca encontrei ninguém com quem consiga falar nisto, li as coisas que a Clara escreveu sobre isto, podemos tomar um café para falar. E eu tenho que pedir à minha secretária que escreva um cartãozinho à pessoa a dizer que infelizmente eu não tenho tempo para ir tomar café, porque de facto não tenho. E aí sente que não é suficientemente pouco. Gostaria de poder ter disponibilidade para conseguir ter esse tipo de tempo às pessoas. Eu acho que um ser humano normal não tem disponibilidade para isto. Eu acho que é pena que, por exemplo, não existam 10 pessoas iguais que a pessoa possa mandar. Olha, agora o clone número 1 vai para ali, café, o clone número 2 vai... Mas, portanto, isto é um jogo de tensões permanentes entre a nossa própria sanidade mental, o que é que nós podemos dar de nós próprios aos outros e a partir de que ponto é que a nossa generosidade, a nossa resposta às solicitações começa a interferir até com a qualidade do nosso trabalho depois, e com a qualidade da nossa relação com as pessoas que nos são mais preciosas. Muito bem. Segunda pergunta. O meu nome é Paulo Rocha e eu queria saber como é que lida com os fracassados da vida. Com os fracassados da vida? Como é que lida com o fracasso dos outros? Com as pessoas que são fracassadas?
Existem muitos fracassados da vida. Sim, eu acho que é assim. Fracassados da vida. Parece frangaçado, mas não é. Fracassados da vida, propriamente ditos, dignos desse nome, para mim são as pessoas insuportáveis. Quer dizer, para mim são as pessoas que são mal criadas, que não têm respeito pelas outras, que mentem descaradamente, que manipulam as outras pessoas. A manipulação das pessoas é uma coisa que me irrita profundamente. São as pessoas hipócritas. Quer dizer, essas pessoas para mim são profundamente fracassadas da vida, detesto-as, não tenho pachorra para elas, não falo com elas, trato-as por você, Sim. que é para as pôr à distância. Pronto, portanto, Não é o meu caso, não pensem. Agora fiquei legendada fracassada da vida. Não, agora o outro nível de Mas agora é fracasso... capaz de se apaixonar por um homem que fosse um fracassado. Um hipócrita, Ou não. seja, não, mas eu não estou a falar de fracasso nesse sentido, que eu percebo que esse é o sentido politicamente mais correto. Mas eu estou a falar mesmo no sentido de um homem que não tenha... não acredita em si próprio, que não tenha qualquer espécie de ambição, que não consiga... que não se levante para ir trabalhar, que não tenha projetos. Esses são fracassados. Era capaz os seus amigos não são pessoas assim, as pessoas com quem se dá. Não, mas são pessoas que todas elas já tiveram fracassos complicados, como eu também já tive, como tu também já tiveste. Claro. Quer dizer, as magnitudes de fracasso podem ser diferentes, mas a maneira como o fracasso nos dói é sempre a mesma, não é? E há fracassos maiores ou piores. Eu já passei por um divórcio é um fracasso. Não é? Eu já amei muito pessoas com quem não consegui manter uma relação. Isso são fracassos, não é? E são coisas dolorosas. É engraçado, os teus Agora, fracassos são sempre emocionais, pelo menos os que são os os que mais citas até agora. complicados. Não é? E profissionais, não houve nenhum fracasso? Profissionais, não, provavelmente não é assim. Há muitas coisas que eu quero fazer que acho que ainda não estou a fazer suficientemente bem. Se chegar ao fim da minha carreira profissional sem ter conseguido atingir o nível que eu queria atingir, eu sentirei isso como um fracasso, sem dúvida. Não é? Qual é o nível? É um bocado difícil de explicar por poucas palavras e é talvez demasiado específico, mas há uma coisa muitas muito metas específica. que eu tenho para mim próprio. Eu quero estas coisas, quero ser capaz de fazer investigação melhor, de chegar a sítios onde é muito difícil chegar e obviamente aquele grande sonho que toda a gente tem, chegar a qualquer sítio onde sou a primeira pessoa a chegar, que é uma coisa que, por exemplo, na ciência de bancada, é uma gratificação imediata que nós temos frequentemente e que é uma das coisas que nos dá mais a energia física de que nós precisamos para estar ali a fazer diretas, a nunca mais poder sair do laboratório, a estar 3 dias amarrados a uma caixa de Petri, que é aquela sensação maravilhosa de quando a experiência chega ao fim e a gente põe a lâmina no microscópio e olha, se a experiência correr bem, a gente vê, de facto, pela primeira vez, somos a primeira pessoa que está a ver uma coisa que ainda ninguém viu. E, por conseguinte, a pensar uma coisa que ainda ninguém pensou. E isso é fabuloso, não é? É assim, uma fração de segundo completamente sublime. Mas isso nas outras áreas profissionais de atividade é muito mais difícil de atingir, não é? Muito mais. Esse pequeno intervalo de visão em que pela primeira vez nós chegamos por nós próprios a um sítio qualquer onde ainda não esteve ninguém. A uma qualquer coisinha de nada que é virgem. Não é? E isso são... Obviamente, como eu penso que a maior parte das pessoas eram sítios onde eu gostaria de chegar ao fim da minha vida tendo estado num desses lugares. E ainda não estive. E, portanto, aí eu sentirei isso como um fracasso. E agora, para voltar à história do homem que não tem ambições, que não faz nenhum... eu acho que isso faz parte do grupo dos fracassados da vida para os quais eu também não... É uma questão de não ter pachorra, que são as pessoas cheias de autocomiseração. Claro. Porque isso normalmente vem é daí que vem, é das pessoas acharem... São as pessoas que se vitimizam. Eu não tenho a culpa, é o mundo que é mau para mim, foram as outras pessoas todas que não me deixaram fazer as coisas, eu correu-me tudo mal e, portanto, eu não vou fazer esforço nenhum. E a autocomiseração também é uma coisa muito desagradável. Portanto, não, eu não era capaz de me apaixonar por um homem assim, isso de certeza. De certeza. Muito bem, temos que passar a intervalo, não perca a segunda parte do A Ferro e Fogo, com a fantástica Clara Pinto Ferreira.
mas é a maior. Não admira, foi por mim escolhida, e o meu gosto é o melhor. E esta é a canção mais feliz. Feliz eu que a posso cantar, e é o meu maior grito de vida. Foi o seu grito, o meu despertar. Canção de mãe é sorrir, canção berço de embalar, melodia de dormir, mão ternura a aconchegar. Canção de mãe é sorrir, gosto de ver e ouvir, voz de imagem de sonhar. Imagem viva, lembrança que faz de mim a criança que gosta de recordar. A minha mãe é a mãe mais amiga, certeza com que posso contar, e nem por isso sou a imagem que queria, mas sempre me soube aceitar. Razão de mãe é dizer, mãe, cuidado a aconselhar, os cuidados que hei de ter, as defesas a cuidar. Saudade de mãe é escrever, carta que vou receber, notícia de me alegrar. Cartas, visitas, encontros, essa troca que nós somos, este prazer de trocar. Canção de mãe é sorrir, gosto de ver e ouvir, a ternura de cantar. Canção de mãe é sorrir, gosto de ver e ouvir, a ternura de cantar. Começámos a segunda parte do Ferro e Fogo com uma voz maravilhosa da Isabel Silvestres, com o tema de Olinda de Jesus, que, ao que sei, é de António Variações, foi uma escolha da Clara. Porquê, Isabel Silvestre? Porque ela é linda. Ela é linda. E tem aquela voz tão linda e é tão comovente, é tão bonito isto. E sei que ela quando tem- estava na tem América, esta este CD força. faz muito sucesso. Explique-nos lá isso. Explica-nos lá isso, que eu não quero ser fracassada, por amor de Deus. Isto é o fenómeno da saudade, não é? Eu ainda estou assim um bocado de lágrimas na voz porque esta canção, a de Olinda de Jesus, é uma das minhas canções da América. É assim tudo o que a gente deixa para trás e tudo o que nos faz falta permanentemente porque estamos a viver num sítio onde a nossa raiz não está, onde o próprio ar que nós estamos a respirar nos é estrangeiro. E de repente ouvir esta voz que vem do mais fundo de nós mesmos, da nossa alma portuguesa, é muito bom, é uma comoção tão grande. Eu choro muitas vezes a ouvir isto. E depois estar aqui em Portugal e ouvir é assim, também me comove muito porque faz-me pensar no Dick. Exatamente, que também é estrangeiro. Que é um cientista americano com quem a Clara está casada. Como é que é estar agora separados? Como é que se pode viver um amor assim agora, durante tanto tempo, separados? Como é que é?
É bom, é complicado. Deve ser muito complicado. Mais do que bom. E também é muito bom, não é? Mas isto são tudo negociações, não é? Tal como os outros aspectos profissionais e lúdicos da nossa vida, o amor e as relações também têm uma parte negocial muito complicada. Há sempre um deve e haver, não é? E há um equilíbrio que nós procuramos. Eu e o Dick apaixonámos-nos há 11 anos. Casaram em Las Vegas. Casamos. Com botas a cowboy. Foi. E foram passear de carro, um descapotável. Para o Val da Morte. Isso é extraordinário. E não dissemos nada a ninguém. E não disseram a ninguém. Dissemos ao filho do Dick, mas era a única pessoa que sabia. Mas como é que se casa em Las Vegas? Eu acho isso uma história de amor fantástica. Se a pessoa está na América, se vai casar Pois, com um de facto. americano, então já agora Entra que se no faça o espírito. filme todo, não é? O Dick achou também uma ideia muito estranha ao princípio, mas o quê? Mas que piruzeira? Mas eu disse, não, desculpa, se me vou casar com um americano na América, então quero um filme, não é? Mas essa é a parte do filme, não é? A parte do amor é a parte da vida real. É complicado, é assim, eu acho que as pessoas por quem nós nos apaixonámos há 11 anos foi de facto um homem americano que se apaixonou por uma mulher portuguesa e ele precisa de ser americano para continuar a ser o homem que eu amo e eu preciso de ser portuguesa para continuar a ser a mulher que ele ama, não é? E Como é que é amar permanentemente em inglês? é muito difícil. Essa é uma das negociações mais difíceis desta coisa do amor, porque... Afinal, não é assim tão universal como isso. Não, porque o amor é universal, obviamente, senão, por exemplo, o nosso não teria resistido ao teste do tempo. Mas é doloroso, sobretudo nas conversas que nós temos que ter com as pessoas que amamos. Que são normalmente as mais difíceis de todas. As conversas que mais fazem doer, que mais mexem connosco, que nós sabemos que mais vão perturbar a outra pessoa. São normalmente as que nós temos com as pessoas que mais amamos. E as coisas mais duras que nós temos que dizer na vida, normalmente temos que dizer à pessoa de quem mais gostamos na vida. E as coisas mais horríveis que nós temos que ouvir também são das pessoas de quem a gente gosta mais. Ter que fazer isto tudo numa língua que não é a nossa é um esforço adicional por cima do outro esforço que já se está a fazer. Não é? Eu digo muitas vezes ao Dick, nos nossos momentos mais difíceis, quando eu estou a ter que falar das coisas que para mim são mais difíceis de falar, é uma coisa que eu digo muitas vezes, que é: e nunca te esqueças que eu ainda por cima estou a ter que te dizer isto em estrangeiro, não é? Porque é de facto um esforço muito grande. Agora, isto também tem um lado muito bom. Muito romântico. Tem esse lado que é muito romântico, de facto. Eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, quando duas pessoas fortes, inteligentes, independentes, criativas se apaixonam, há aqui uma parte que é complicada, que é a negociação de território, não é? Que é até que ponto é que, quanto é que da nossa alma a gente entrega àquela pessoa e quanto é que absorve da alma dela e quanto é que nós precisamos de guardar só para nós, para continuarmos a ser quem somos e a sentirmos bem. E isso normalmente entre os casais é uma negociação tramada, é muito complicado de fazer. Eu e o Dick, ao menos, não temos esse problema, que é de ser a logística resolve a situação. Nós passamos pelo menos metade do ano separados um do outro, portanto o nosso espaço, o nosso tempo, a nossa privacidade, nós temos, e essa parte é boa. E a parte das saudades também tem um lado muito bonito, quer dizer, cada reencontro é especial, cada reencontro é novo, há uma coisa que está sempre a ser renovada e que também nunca se deixa adormecer à sombra dos seus louros, porque está sempre a ter que ser questionada, porque em cada dia que passa que nós estamos separados, há sempre um momento do dia em que nós temos que perguntar a nós próprios, mas isto vale a pena? Quer dizer, eu quando sonhava... E vale? É assim, Rita, eu quando sonhava com a minha vida adulta, quando era miúda, imaginava-me casada com um homem maravilhoso, imaginava-me casada com um homem igualzinho ao Dick. Quando eu me apaixonei pelo Dick, foi uma coisa muito bonita. Foi à primeira vista, aliás, acredito no amor à primeira vista. Era o homem dos meus sonhos, eu olhei para ele e vi o homem com que eu sonhava quando tinha 12 anos. Quer dizer, isto é uma coisa maravilhosa, é predestinação, não é? Mas é assim... Acredito no amor à primeira vista. Eu tenho que acreditar, aconteceu-me. Mas não acredito no amor eterno. O amor eterno, acho que não, quer dizer, a menos que seja entendido em termos estritamente platónicos. Quer dizer, se é apenas a parte espiritual, se nós podemos continuar a amar eternamente uma pessoa, isso podemos, sem dúvida. Agora, em termos físicos e em termos de coabitação... Paixão, não?
Paixão não pode uma ser paixão, eterna? por definição, é uma coisa que não é eterna. efêmera sempre. Senão não era uma paixão. Não é? Pode transitar para outras coisas, para outros estados de alma. O amor, por exemplo, pode ser eterno. As paixões não, mas mesmo o amor entendido como vivência amorosa, como duas pessoas apaixonarem-se, amarem-se e continuarem juntas o resto da vida e isso nunca mais ser interrompido. Eu acho que é uma coisa em que todos nós gostaríamos de acreditar, mas todos nós gostaríamos de acreditar em muitas outras coisas, que seria, eu gostava imenso de acreditar que o ser humano, por definição, é bom, generoso e quer o bem dos outros. Não acredita eu acho que há nisso? muitas pessoas más. Mas não acredita nisso, quer dizer, não acredita que o ser humano, por definição, é bom? Não confia nas pessoas? Eu confio imenso nas pessoas, mas o que a experiência da vida já me tem ensinado é que há muitas pessoas que não são boas. Mas existem mais pessoas boas ou mais pessoas más? Eu acho que existem mais pessoas boas que más, mas que existem. Portanto, o ser humano, por definição, não é bom, porque há imensas pessoas más. Se o ser Não humano, é bom, por definição? Se o ser humano, por definição, fosse bom, eles não estavam a bombardear Belgrado. Quer dizer, não pode ser. Quer dizer, há aqui, obviamente, dentro de nós, uma parte muito grande de... Também a razão porque, não é? Mais facilmente, se o ser humano fosse bom por definição, não se passava o que se passa no Kosovo. Não é? Pois, exatamente. Quer A dizer, questão do bombardeamento já é a posterior. qualquer uma destas coisas serve como demonstração. Quer dizer, se o ser humano fosse bom, nenhuma mulher era violada em esquina nenhuma, de nenhuma rua, em altura nenhuma. Sim. Quer dizer, há maldade na nossa natureza e nós gostaríamos de acreditar que não há. E também gostaríamos de acreditar no amor eterno. Eu acho que... pronto, uma coisa eu gostaria tanto de acreditar no amor eterno. Eu também. Não me tiro expectativas agora. Eu também, mas quer dizer, mas isto como é... cientista, Clara, já há poções para a impotência, Rita, já há poções para se ficar magro, para ser feliz. Porquê é que não inventa uma poção mágica que faça com que exista um amor eterno? Era um desafio. Porque senão, provavelmente, a vida também perdia toda a graça. Isso era um bocado como aquela coisa de nós chegarmos a um ponto em que tínhamos encontrado respostas para todas as nossas perguntas, não é? E depois ficávamos aqui a fazer o quê? E depois em que é que a gente pensava? E depois o que é que continuava a dar-nos vontade de seguir a jornada? Quer dizer, o amor não ser eterno é uma condenação, mas também é uma bênção. Quer dizer, porque estimula a nossa curiosidade, sim, porque puxa mais por nós, porque nos obriga a continuar a pensar. Por exemplo, em relação ao Dick, que se calhar provavelmente conhecia pouco da história de Portugal antes de conhecer a Clara, que é uma coisa normal. Conhecia o infante Dom Henrique. Já não é nada mau. E a Clara, que vive com tanta intensidade, também pela sua parte de historiadora, a história do nosso país, como é que lhe explica em inglês este tipo de sentimento que é muito difícil explicar a uma pessoa que nunca viveu em Portugal a história do nosso país, o 25 de Abril, essas coisas todas. Como é que isso se explica em inglês e será que se consegue explicar? Em termos históricos, se calhar explica-se bem, mas como é que se explica o que se sente, o que se passou e essas coisas todas? Aí sente que há uma compreensão da parte dele. Mas é uma coisa que havia da parte dele desde o princípio uma curiosidade enorme. E também foi, sem dúvida, uma coisa muito forte no motor da nossa paixão, porque eu gosto muito de pessoas curiosas. Eu sou uma pessoa profundamente curiosa e as pessoas curiosas atraem-me. E eu digo que tinha uma curiosidade enorme, queria saber tudo, queria entender tudo, perguntava-me imensas coisas, fazia-me perguntas muito bonitas muito inesperadas para mim, e também é uma coisa que também é um exercício que é muito estimulante, porque são coisas que para nós, na nossa cultura, nós estamos aqui, nascemos aqui, este país tem 800 anos, as fronteiras foram sempre as mesmas, a língua foi sempre a mesma, há imensos dados que para nós são dados adquiridos. E que vem um olhar de repente há uma fora. outra pessoa que faz uma pergunta que nós nunca esperámos encontrar, não é? E isso foi sempre na nossa relação uma coisa muito gira. E ele, em relação a Portugal, tinha uma curiosidade, mas completamente sem fundo, quer dizer, ele queria saber tudo e entender tudo. Mas, obviamente, a estas perguntas só se responde com o tempo, claro. Não é? Só se foi respondendo com ele começando a vir cá, a conhecer outros portugueses, a viver em Lisboa, essas coisas todas. Não é? Muito bem. Vamos ouvir mais uma vez a fabulosa Isabel Silvestre com o tema A Gente Não Lê, do Carlos T. e do Rui Veloso. Isabel Silvestre. E rogar a Deus que
confiar-lhe o destino na mão. Que adianta saber as marés, os frutos e as sementeiras, tratar por tu os ofícios, entender o suão e os animais, falar o dialeto da terra, conhecer-lhe o corpo pelos sinais. E do resto entender mal, soletrar, assinar em cruz, não ver os vultos furtivos que nos tramam por trás da luz. Ai, Senhor das furnas, que escuro vai dentro de nós. A gente morre logo ao nascer, com olhos rasos de lesíria, de boca em boca passando o saber, com os provérbios que ficam na gíria. De que nos vale esta pureza, sem ler fica-se pedeleira. Agita-se a solidão cá no fundo, fica-se sentado à soleira, a ouvir os ruídos do mundo e entendê-los à nossa maneira. Carregar a superstição de ser pequeno, ser ninguém, mas não quebrar a tradição que dos nossos avós já Clara, estamos na reta final do A Ferro e Fogo. Sei que agora acabou de lançar um novo livro que se chama O Mistério dos Mistérios. Abra-nos o apetite. Convença-nos a comprar o livro. Eu já estou convencida, mas convença. Então isso é fácil, é um livro sobre sexo. Que tal? É assim, este livro é um livro escrito para uma audiência que eu procurei que fosse o mais vasta possível. Era um livro que eu queria mesmo que toda a gente pudesse ler, porque é uma história que é muito pouco conhecida e que eu queria mesmo contar às pessoas porque é lindíssima e é muito perturbante e é muito exemplificativa de tudo o que é a essência do ser humano, que é a história das teorias sobre a reprodução, ou seja, tudo o que se pensou desde as primeiras civilizações que nos deixaram registros escritos, desde a Babilónia, do tempo dos assírios, dos egípcios, até
até ao século XIX, sobre este mistério incrível, aquilo que os gregos chamaram o mistério dos mistérios, de como é que a vida dá origem a novas vidas, como é que se perpetua a si própria, como é que a vida sabe a que vida é que deve dar origem a seguir. Por exemplo, como é que dos ovos dos pintos não nascem crocodilos, como é que as mulheres não ficam grávidas de elefantes, quer dizer, como é que tudo isto se organiza, não é? E isto, obviamente, sempre perturbou profundamente as pessoas, desde o início do pensamento. E por a reprodução ser uma coisa completamente, aparentemente mágica, toda esta perfeição, não é? E estar ligado ao sexo, que é também, obviamente, uma parte da nossa vida que nos perturba muito, porque todos nós sentimos, sempre devemos ter sentido, desde que começámos a pensar que está ali uma zona do comportamento em que há qualquer coisa que de facto nos transcende. Quer dizer, há ali uma parte em que nós deixamos de ser nós. Não é? E estas duas coisas espantosas estão ligadas. Quer dizer, as pessoas não sabem como, mas obviamente percebem que a reprodução está ligada ao sexo. E daí que tudo o que se pensa, todas as fórmulas explicativas, desde os grandes folclores, as grandes mitologias, até depois a alvorada dos rudimentos de ciência e de pensamento biológico, serem completamente assombrosos. O esforço intelectual e o esforço espiritual que foi investido nesta pesquisa, é uma pesquisa de milhares de anos, e é lindíssimo seguir todo aquele percurso. E são histórias tão bonitas. Conta-nos uma, para esta gente perceber que é um livro muito fácil de ler. Por exemplo, deixa-me ver, uma coisa assim rápida de explicar. A necessidade de explicar o que é o sêmen, por exemplo. O que é o sêmen é uma coisa tão estranha, é uma secreção, é uma coisa que sai para fora do corpo, não é igual a mais nada que saia para fora do corpo e só sai para fora do corpo quando há cópula. Exato. Ou quando há qualquer simulacro do ato sexual. Portanto, uma vez mais, está de certeza ligado ao sexo. E uma coisa muito engraçada é que imensos pensadores, nomeadamente os filósofos gregos, explicam que o sêmen, de facto, é a essência que acorda a matéria inerte para a vida, portanto, que dá vida ao embrião, mas não é o sêmen fisicamente, é um espírito que vem do sêmen. Aquilo tem que ser um poder tão grande que não é matéria, é espírito. O sêmen tem o poder espiritual de acordar a matéria inerte e de começar a esculpi-la e transformá-la num embrião vivo. O Aristóteles diz que o sêmen é a alma. Não é? Portanto, e aquela teoria fantástica é o sangue fervilho, eu achei esta fascinante. Depois há a necessidade de explicar, está bem, é a alma, é a parte espiritual que sai do sêmen e acorda ao embrião, mas fisicamente o que é que aquilo é? Então as pessoas, umas dizem que é uma forma modificada de urina, é a urina do sexo, não é? Outras dizem que é uma forma modificada de suor, porque durante o sexo há obviamente muita transpiração e aquela é a transpiração específica encarregue de criar a nova vida. Há pessoas que dizem que é a contrapartida masculina do leite das mulheres. E depois há a teoria mais generalizada de todas e mais aceite, que é a teoria do galeno da ebulição sanguínea, que também é completamente fantástica, que é que o sêmen é uma forma de sangue, é um sangue muito especial, muito nobre, que tem em si a missão de criar a nova vida, de dar a mensagem à matéria inerte para ela se animar e construir um novo corpo. Para esse sangue saber a mensagem que tem que dar, tem que viajar pelo corpo todo, porque tem que ter em si a memória de todas as partes que constituem um organismo. Portanto, tem que estar nas unhas, nos olhos, nos pés, nos cabelos, na pele, tem que estar em toda a parte. Portanto, quando começa a cópula, esse sangue está espalhado pelo corpo inteiro e tem que chegar muito depressa ao pénis, porque às vezes a cópula é longa, mas às vezes é rápida, não é? E então o sangue vem a correr. É um facto. Vem a correr pelas artérias, pelas veias, pelos capilares. Quanto mais corre, mais aquece, começa a entrar em turbilhão, não é? E quando sai cá para fora, sai a ferver e por isso é que é branco. Aquilo é a espuma do sangue. São estas e outras histórias fantásticas que vocês podem ler no novo livro da Clara Pinto Reis, chama-se O Mistério dos Mistérios e nós recomendamos. Clara, a ti só te queria dizer, a ti, o derradeiro tu, que ainda bem que regressaste a Portugal, fazes cá muita falta, espero que não te vás embora nunca mais, está bem? Muito obrigada, Patrícia. Até para a semana.